Terra Firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar, ser mais um cidadão Terra Firmeza. E hoje, em Sexta Sombria, vou falar da tão comentada série do Jeffrey Dahmer, que tá aí na Netflix com o Evan Peters, né? Ela é uma produção do Ryan Murphy, que é o cara do A Mansão Bly. O Jeffrey Dahmer, a série chegou a... ela ultrapassou Stranger Things esse ano, a série mais assistida. É legal agora que todo mundo sabe tudo sobre o Jeffrey Dahmer, né? Não que a série não permita isso, porque a série está muito boa do ponto de vista técnico, tá? Quando você, quem há muito tempo, né, é legal que agora todo mundo chega pra mim e fala, você já viu o Jeffrey Dahmer? Mano, tinha uns 6 vídeos já citando o Jeffrey Dahmer aqui no canal, né? Uns 4 dele e mais 2 que eu cito de tabela no Turismo Macabro. E acho que tem um outro lá, As Mentes. Eu sei que assim, só aqui no Sexta Sombria deve ter uns 4 vídeos de Jeffrey Dahmer, mas tudo bem, né? O povo agora descobriu e... qual é o problema da série do Jeffrey Dahmer? Eu tava conversando com o Felipe não assistiu ainda, mas ele fez uma observação que eu concordo com ele. A romantizada que deram na série. Primeiro, é assim, entender, ela saiu agora, o Evan Peters faz o Jeffrey Dahmer de uma maneira maravilhosa, a caracterização que ele usou, você vê que ele usou alguns enchimentos na boca, pra boca ficar parecida. O jeito do Evan Peters fazer o Jeffrey Dahmer, quando ele tá bêbado, principalmente, ou aquele jeito dele, assim, quem já assistiu as entrevistas consegue ver que tem um trabalho ali de produção magnífico. Uma outra nota 10 para produção são os detalhes, assim, quando você entra no apartamento dele, né, as cenas que se passam no apartamento dele principalmente, assim, é uma série muito tensa, muito brutal, né, você vai ter cenas, assim, extremamente fortes, e ela vai se desenvolver pelo fim. Não pelo fim, mas ela começa na primeira vítima dele fugindo, que é um episódio sinistrésimo. Meu, a hora que o cara deita, assim, que ele percebe que ele olha na cama, do lado dele tem uma poça de sangue gigante, assim, que ele começa a ver o cheiro do lugar e tudo mais. Tem um probleminha nessa série, porque eu fiz um vídeo há pouco tempo aqui justamente sobre o Jeffrey Dahmer, que é do documentário Dahmer on Dahmer, que é muito legal, que tem na Globoplay, e você percebe que aquela vizinha dele que causa lá na frente, ela na verdade ela dá depoimentos que ela fica decepcionada com ele, mas ela não tinha essa relação tão ruim quanto é colocado no seriado. É o único momento assim que distou um pouco pela pesquisa. E há uma tentativa de muitas vezes, quando conta o passado do Jeffrey Dahmer, de tentar dar uma amenizada na história, no sentido de, o que o Felipe falou lá, de romantizar demais. Tipo, querer justificar demais o lance dele ser o canibal, o lance dele praticar os atos que ele praticava, pegar aquela coisa da solidão. É uma coisa que eu sempre falei, eu gosto demais, eu acho muito interessante e me chama muito a atenção o Jeffrey Dahmer, porque eu acho o Jeffrey Dahmer uma das figuras mais tristes da história dos serial killers. Não só do ponto de vista dele fazer o que ele fez, mas o modo como ele lida com aquilo depois, né? Toca-se muito nessa questão da solidão, dele ter sido um cara solitário, dele ter sido um cara que foi preterido pelas pessoas, preterido pelos outros homens, assim, e ele ter sido levado a isso. E eu acho que tem as escolhas dele, sim. Ele entrou, eu sempre concordo com a ordem cronológica que se coloca. Ele ficou desesperado quando ele matou o primeiro cara. Ele foi... Eu acho que o primeiro crime dele tem a ver com essa questão da solidão. Os demais não, os demais ele entrou num processo de fazer porque ele começou a sentir prazer com aquilo ali e tudo mais. Inclusive eu coloquei aqui o Palpatine aqui, porque além dele fazer com o que eu já comentei aqui, dele
gostar de assistir o filme do Exorcista, né, o Exorcista 3, ele também gostava de ver a cena do Palpatine jogando os raios em cima do Luke Skywalker e o Darth Vader vir e jogá-lo lá. E aí você percebe a necessidade que ele tinha de querer que alguém o salvasse. Mas ele estava fazendo, ele sabia o que ele estava fazendo, ele estava fazendo de caso pensado. Mas a série, ela é muito bem feita, nota 10, assim, conseguiu detalhar de uma maneira muito precisa, né? O Ryan Murphy, que é o produtor da série, que é o cara da Mansão Bly, ele diz que ele e o Evan Peters, eles tinham uma preocupação de não tornar o Jeffrey Dahmer um cara legal, né? De fazer com que as pessoas sentissem pena dele. Mas eu acho que acaba não dando muito certo, não. Assim, os comentários gerais, quando as pessoas me procuram, porque as pessoas me procuram para falar sobre isso, é que o modo assustador dele ficou mais forte do que esse lado melancólico do Jeffrey Dahmer. Mas assim, vale a pena dar uma olhada na série e vale a pena se atentar a isso para você ver como que é a grande discussão que eu tinha com o Gustavo, né, que a gente sempre conversava. Você não chega no apartamento de Jeffrey Dahmer e encontra tudo aquilo ali e aquilo ali surgiu do nada. Existe um processo e o legal da série foi explicar esse processo. Tem algumas coisas que estão um pouquinho fora. A figura do Lionel, por exemplo, do pai dele, assim, principalmente eu e o Felipe, a gente tem uma opinião que o pai dele é um cara que capitaliza muito em cima da tragédia. Ele, na verdade, o Lionel, ele existe, ele viu nos crimes do Jeffrey Dahmer um jeito dele continuar até hoje, tá falando aqui, a gente tá falando dele. Talvez ele tivesse sido só um químico, um cara que teve uma vida lá tão ferrada quanto todas as outras pessoas, né? Com relacionamentos que acabaram e tal. E toda aquela dor e sofrimento dele pós, né, descobrir o que o Jeffrey Dahmer fez, apesar que a cena quando ele descobre é muito louca, assim, aquela cena do primeiro episódio, onde os policiais vêm e falam com ele, é muito, muito chocante. As partes gráficas assim que você vai ter depois, né? Os momentos em que você vai ter coisas que aconteceram que eu não posso falar aqui no canal, assim, a série mandou muito bem, assim, infelizmente, né? Ela mandou muito bem, porque são cenas muito pesadas, são situações muito difíceis de ver. A maioria das pessoas eu vejo que reagiu com horror, em choque de imaginar que alguém poderia ter feito aquilo ali. E eu acho que esse é o ponto positivo, não romancear demais e não tornar um personagem como Jeffrey Dahmer uma figura a ser admirada. Mas ao mesmo tempo a gente tem aquela coisa do acidente de carro, né? Se você vê um acidente onde as pessoas estão reduzindo, é porque tem alguma coisa muito grotesca aparecendo lá. E se tiver só os dois carros batidos, as pessoas passam mais ou menos reto. E essa série do Jeffrey Dahmer fez a gente olhar com mais horror, assim. Muita gente que não conhecia quem era o Jeffrey Dahmer, e quem já conhecia desse universo dos serial killers, olhar e falar assim, nossa, detalhadamente, eu acho que nunca eu tinha visto uma obra abordar tão detalhadamente, assim, com precisão de detalhes, principalmente a parte pós primeiro crime, de uma maneira tão brutal, assim, e de criar o asco que se deveria sentir. E é muito doido, porque a história do Jeffrey Dahmer, ela precisa trazer, quando você traz para o elemento principalmente televisivo, né? Ou você vê no streaming, no caso, a questão sinestésica do fedor, do cheiro, né? O fedor que deveria ter aquele apartamento. E muitas vezes eles conseguem trazer isso, assim, porque junta a imagem com a reação dos atores, assim, ficou muito interessante. Então, quem quiser conhecer um outro ponto, ela é verdade, ela é mentira? Não, ela é verdade, é daquilo ali. É exatamente daquele jeito que aconteceu?
Aparentemente sim, principalmente a cena que me chama mais atenção é a cena do sobrevivente, né? Que é o cara que entrou e vivenciou aquilo ali no apartamento e saiu. O primeiro episódio da série é magnífico, assim, e ele vai dar essa ideia. E aí as outras pelos relatos, pelo relato do julgamento, eu já até mostrei aqui no canal o vídeo que eu tenho, o DVD que eu tenho do julgamento, do Jeffrey Dahmer. Você vê pelos detalhes da advogada falando, detalhando, você percebe que tá bem fiel, assim, a interpretação do Evan Peters, aquela coisa do Jeffrey Dahmer meio desassociado, assim, do mundo, de aparentemente estar sempre chapado, assim, aquilo ali ficou muito, muito potente, assim, então vale a pena dar uma assistida e conhecer uma história extremamente triste de uma pessoa que teve a sua solidão, que teve seus problemas psicológicos e acabou fazendo escolhas assim que o levaram para um caminho muito, muito estranho, né? Que não foi legal o que aconteceu com ele. Mas a gente não pode esquecer que a outra história dele ser um violentador, assim, ele já tinha outros tipos de crime que ele cometia também, né? Em relação aos rapazes, que também não ajudam. Mas você vê o lance dele usar o charme dele, o lance de ser branco num bairro negro, né? De tentar se livrar da polícia usando esses recursos, assim. Então é muito interessante a série, vale a pena dar uma olhadinha. Jeffrey Dahmer, Jeffrey Dahmer, Monstro, a história de Jeffrey Dahmer, que tá na Netflix lá, 10 episódios de 50 minutos mais ou menos, assim, muito interessante, muito bem feito, vale a pena. Mas só toma cuidado com esse detalhe de achar, assim, de ter uma justificativa e que, ele era um cara solitário e tal, tá. Isso não quer dizer que você tem que sair aí canibalizando as pessoas. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no poema de hoje. O poema de hoje é Nos Habituamos a Tudo. E é muito doido, você pega uma coisa que é doideira assim na série, é ver como o Dahmer se adaptou àquela vida. Principalmente, o que me chamou muita atenção nessa série, porque geralmente você vai para momentos isolados, assim. E como ela contou detalhadamente a história dele, você vê como que ele se habitua a viver naquela piração, a lá Ed Gein, assim, de ter a rotina dele, de ter o apartamento assim servindo como um açougue ao mesmo tempo, assim, muito louco. E a gente se habitua às coisas boas e às coisas ruins, né? A minha irmã, grande beijo pra você, Déia. A minha irmã fala, a minha irmã uma vez, o esposo, o Eduardo, meu cunhado, Bração, ele comprou um carro automático. E aí, né, a minha mãe perguntou, e aí, você se adaptou? A minha irmã respondeu, se a gente se habitua às coisas ruins, por que eu não vou me habituar às coisas boas, né? Nos habituamos a tudo. Nos habituamos a tudo, da dor ao amor. E logo aquelas palavras de profunda poesia se tornam monótonas e cotidianas. E as rosas não passam de flores, e a lua apenas um aglomerado de pedras a refletir os raios do sol. Então, o soneto mais elaborado se torna mais uma folha seca, no compêndio de doces palavras, a brotarem dessa relação, como um dia nos acostumamos com a solidão a esvaziar as nossas sensações. E com o passar do tempo, apenas ansiamos por tudo aquilo que não temos e nos esquecemos de tudo aquilo que temos e vamos perder, por não valorizar a sua importância, causada por essa sensação de posse. Sempre nos esquecemos que não possuímos nada, nem as nossas próprias vidas. No máximo, nossos corpos ornarão algum esquecido jardim de ossos velhos. Nos prepararemos para dizer adeus ao que daqui a um tempo será essencial novamente, justamente por não nos pertencer mais. A saudade é bela por ser forjada pelo modo como a mente desejou que ela se metamorfoseasse, enquanto o cotidiano é esculpido pelo fel cinzel do realismo que não permite o romantismo transmutar sapos em príncipes, e que um beijo apaixonado não acorde a bela entorpecida.
e todos continuem insensíveis para sempre. Você percebe que o Jeffrey Dahmer, principalmente na série, ele busca coisas novas, ele busca ampliar aquilo que ele está vivendo, mas ao mesmo tempo ele vai se tornando cada vez mais insensível. Aquele horror que ele vive cotidianamente se torna cada vez menos pungente, assim, menos assustador para ele. E aí ele começa a ir cada vez mais além do que ele estava fazendo, porque ele tinha se habituado àquele horror. Então vamos lá, a gente já está devorando os caras e fazendo outras coisas que eu não posso falar aqui. Então vamos furar, vamos tentar fazer um zumbi, vamos, né? E você percebe esse processo de progressão, assim, dele querer fazer o altar e de todas as coisas que ele sonhou, imaginou naquele momento que ele estava vivendo. Beleza? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, diz aí, esqueci de falar alguma coisa, lembrando que na Sexta Sombria tá difícil falar muitas coisas aqui, porque o YouTube tesoura, né? Porque tem uma série de coisas aí que ele não tá permitindo que você fale aqui. Tá, entendo, né? Fala aí se você assistiu o seriado, se não assistiu. Muita gente assistiu, muita gente me procurou para falar, perguntar se eu tinha assistido, né? Eu assisti, eu gostei, achei muito interessante do ponto de vista de ter uma história assim, quase que uma novela, uma minissérie mesmo, que vai explicar detalhadamente. Só tomar cuidado com aquilo que eu falei antes, que foi a conversa que eu tive com o Felipe, no sentido de tentar romantizar demais a história pregressa dele para poder fazer sentido o que ele estava fazendo, e o que ele fez foi um horror que não tem justificativa nenhuma. Beleza? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal e eu vejo vocês em outro vídeo de Sexta Sombria. Tchau, tchau.